causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa da tua fala que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o verdadeiro Salvador do mundo. Palavra da salvação. Muito obrigado. Bom, hoje eu falei e me encontrei com alguns catequistas de longe, de Tailândia, estão aqui por outros motivos, não? E perguntavam dizendo: mas quando vai iniciar a catequese? Eu disse: a catequese já iniciou para os catequistas, não? Não, mas que sempre já passou em janeiro, fevereiro. Ainda temos que lembrar várias vezes, não? Se a pandemia permitir, nós iniciaremos em agosto, que não se vai permitir. Mas nós já falamos que desde novembro, dezembro, janeiro, estamos preparando os catequistas para esse novo paradigma da iniciação cristã, que é não complicado, mas que exige uma formação de uma atenção, certo? Então, eu pedi aí na mídia que, se vocês pudessem, os trouxerem este livro. É um livro que todo mundo temos, mais ou menos, nós catequistas, e que depois da cartilha de iniciação cristã, pois aqui estão os elementos básicos para entender o que é o processo de iniciação cristã. O outro dia fizemos uma introdução geral e dizíamos que havia diferentes chaves de leitura. Depois vamos considerar isso. Agora queremos tratar uma coisa única, que é o texto que foi proclamado aqui. O que tem de dificuldade? Vejam bem aqui que diz o slide, não? Aí diz que a iniciação cristã é um processo para que nós consigamos formar discípulos missionários. Isso é a iniciação cristã. Um processo que diz aí embaixo: itinerário para formar discípulos missionários. Itinerário é fazer um caminho para. Aí tem no meio essa imagem que representa os sacramentos da iniciação cristã, mas que representa principalmente o objetivo. O objetivo não é crismar, está aí representado na pombinha, não? O objetivo não é batizar, aí está a água, o batismo. O objetivo não é somente a Eucaristia, está nos 2 de Emaús, não? Que reconhecem Jesus ao partir o pão e no coração. O objetivo é ser discípulos missionários. Pois bem, o que diz nosso livro no capítulo 1? Dentre todos os textos que a CNBB podia ter escolhido para ajudar esse itinerário, por exemplo, podia ter escolhido o chamado a Pedro, quando diz avança para águas mais profundas. Podia ter escolhido o chamado de Zaqueu, podia ter escolhido outros textos mais, o do jovem rico, não? Mas aqui a CNBB optou por um ícone do processo de iniciação cristã, que é o texto do diálogo da samaritana com Jesus. Então, para todos os que nos escutam nas casas e nas comunidades, o padre Gilmar já convidou os catequistas de Cumaru, Domingos está divino ajudando já em São Félix e assim por diante. Então, qual é a novidade?
e a dificuldade deste encontro primeiro. Vejam bem, como vamos fazer a catequese no dia a dia? Como prepararemos os encontros semanais, não? Neste novo paradigma. E disse a CNBB, o paradigma temos que espelhar-nos no texto da Samaritana. E agora vamos ver, neste texto, os passos que vamos encontrar para esse processo. Vejam bem, aí disse já o slide, ícone bíblico. Ou seja, qual vai ser a imagem que vai nos ajudar para isso? Se vocês veem no livrinho, pues tem diferentes coisas importantes, não? Mas aí gostaria que vocês vissem no primeiro número desse capítulo, diz aí o texto que a CNBB, na Assembleia de 2012, diz que escolheu: deixemos-nos iluminar por uma página do Evangelho, o encontro de Jesus com a Samaritana, que pode ser paradigma de toda a iniciação cristã. E nesse texto vamos encontrar os passos no caminho da nova evangelização. Vejam bem, que nós estamos acostumados a ver uma historinha, um encontro, um diálogo. Agora vamos descobrir aí as etapas da catequese. E por isso diz aí que entre todas as formas que encontramos para isso, pues a CNBB colocou este ícone como paradigma para nosso trabalho de iniciação cristã. Aí está a imagem, não? Aí diz o texto no número 11, esses numerinhos embaixo vão acompanhar o livrinho que tem vocês. Aí diz o número 11, esperamos que o encontro de Jesus com a Samaritana ilumine nossas reflexões sobre a iniciação à vida cristã. E vejam bem, animando-nos a dar novos passos no caminho da nossa ação evangelizadora. Por um lado, nos ilumine, é um paradigma, e nos ajude a dar novos passos. Vamos tentar. Este é talvez o slide mais complicado de todos, porque bien que diz aí, não? Convidamos, pois, o leitor, os presentes en internet aqui, a contemplar esse encontro transformador. Ou seja, esta formação vai ser contemplar o encontro de Jesus com a Samaritana. Vejam bem, um diálogo profundo, fundado na verdade, carregado de esperanças e de promessas, atento aos anseios das pessoas, ao respeito por elas e por suas buscas, diz o número 13. E aí diz 6 passos, que estão no diálogo e que são a forma que nós iremos organizar nossos encontros catequéticos. É fácil, mas não é fácil. Agora o que vamos fazer? Vamos tentar compreender esses 6 passos para que nós veamos se nossos encontros catequéticos, vejam bem. Aqui o objetivo não é dar uma catequese. Vamos descobrir. Não é aprender mais coisas ou saber mais coisas. É levar a arte de levar, como catequistas,
como padrinos, como intermediarios, a nuestro catequizando a que se encuentre con Jesús. Igual que nos encontramos con Jesús. Modelo de ese encuentro, a samaritana. Modelo para nuestra catequese, os pasos y conteúdos de ese maravilloso encuentro de Dios con la samaritana, de Jesús con la samaritana. Entonces, vamos ahí a leer. Primer paso de nuestra catequese, ¿cuál es? O encuentro. O sea, vamos a pagar de nuestra cabeza una cosa. Nós não viemos a ensinar. A iniciação cristã leva aos catequizandos adultos, jovens, crianças, a um encontro. Portanto, teremos que avaliar, quando acabe nosso encontro semanal, se esses catequizandos ou catecúmenos se têm encontrado com Jesus ou não. Porque se dizemos muitas coisas, fizemos muitas dinâmicas de atividades, mas os catequizandos ficaram por fora, não tocou sua vida, não aconteceu o encontro catequético. Aconteceu o tempo da catequese. Aconteceu que nós ensinamos, mas não tocou a pessoa. Portanto, não aconteceu a catequese. Então, vamos guardar o tema encontro. É o foco principal. Não vou ensinar, vou acompanhar a que se eu me encontrei com Jesus, o catequizando se encontre com Jesus. Meio, como faremos isso? Segundo passo, um diálogo. Temos que aprender a dialogar com Jesus. O diálogo deste texto é maravilhoso. Parece que é assim simplesinho, não? Olha o Senhor, toma a iniciativa de dialogar, diz, dá-me de beber. Com tantas e tantas coisas em contra desse diálogo de mulher com homem, e judeu com samaritano e assim por diante, não? Mas, apesar das dificuldades, apesar de que nossos catequizandos estão fora de tanta coisa, como a samaritana, nós temos que aprender a dialogar com eles. Por isso, a iniciação cristã não é de massa. É de pequenos grupos que vão aprender a dialogar. Terceiro passo, conhecer Jesus. O encontro catequético tem que ir de ver Jesus, ver o texto, ver o rosto, a conhecer Jesus por dentro. Estou vendo que eres um profeta, disse a samaritana, mas não conhece Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus e quem te pede dar-me beber, seria outra história. De um diálogo aparentemente superficial, em que Jesus parece ter necessidade de nós, como veremos depois, e é verdade, vai acrescentando um aprofundamento. Aquele que era um homem, depois passa a ser um profeta, logo passa a ser, não será o Messias. Conhecimento experiencial. Não interessa que Jesus dê à samaritana uma lição de história, nem de história da salvação. Não, o que interessa? Que ela se encontre com Jesus. E que toque sua vida. Saber mais ou menos é secundário. Mas que toque sua vida é importante. Conhecimento, revelação. Quem é Ele?
Ele se manifesta para nós. E então, sim, na catequese haverá um comunicado desse encontro com Jesus que revela quem é Jesus. É a palavra do Padre, é a água viva, é o pão da vida, é a videira, Se revela como? Acontece que, após de revelar-se, a senhora onde vai? Vai anunciar em sua cidade. Tem um anúncio. Quando nossos catequizandos vão se encontrando com Jesus, não vão calar. Vão dizer na sua casa, vão dizer no seu bairro, vão dizer a outras pessoas: olha, está me tocando a mim este encontro com Jesus. Como seria bom que também vocês ficaram tocados. E aquela que foi fugindo quase da cidade, volta à cidade, olha um homem que me disse tudo o que eu fiz, não será o Messias. E muitos acreditam pela samaritana. Mas depois, testemunho. Final do texto, não? O que acontece? Já não precisamos de testemunho. Nós vimos. A palavra de Deus também fez a minha experiência. Eu posso iniciar com um testemunho de uma pessoa, mas no final eu tenho que fazer a experiência. Se não só por o que digam outros, não é suficiente. E este é o processo do paradigma catequético que temos que fazer. Vocês podem compreender que esses espaços você não dá em uma hora. Um encontro catequético de iniciação cristã demora ao mínimo 1h30. Para que exista um contágio, uma experiência. E então, esses 7 passos, os 6 passos, agora vamos ver aos poucos aonde está no texto e como fazemos, não? Primeiro passo, o encontro. Jesus, que é Deus, que tem todas as coisas, podia ter indicado alguma coisa à samaritana, mas não. Jesus, que faz? Jesus disse, para que tenha confiança, dá-me de beber. Ou seja, não se coloca no poder dela, ou de mim, que sou catequista, não. Se coloca na realidade dela. Você tem balde e eu não tenho balde. Você é samaritana e terá, e eu sou judeu, e sou homem. E você é mulher. E na sociedade era impossível isso de beber de um cântaro de uma mulher. Mas que faz Jesus? Se aproxima. Agora veamos o texto. Aí diz, um dos versículos iniciais diz, era preciso passar pela Samaria. E nós, lendo esse texto, podemos pensar, mas por que era preciso ir por Samaria? Tem muitos percursos que pode evitar ir por Samaria. Então, agora para os catequistas, quando nós em São João escutemos, era preciso que, isso quer dizer que não era urgente para Jesus ir por Samaria, mas que no plano de Deus, ele quis passar por Samaria. Então, para cumprir sua missão, quis passar por Samaria e, portanto, quis fazer essa experiência por uma vontade própria. Se tomou a decisão de se encontrar com a samaritana e com os samaritanos. Segundo, é o que se afigura com um simples pedido de beber. Dá início a um impressionante diálogo. Jesus se sente necessitado de nós. Para que entendamos que nós necessitamos de sua água, do sentido da vida, que nós, a água que já sabia a samaritana, nós sabemos que Deus deu a Jacob este poço, mas não sabe que essa água tem que tomar todos os dias. Eu tenho uma água que tira a sede, não?
Por tanto, aí dice, desse diálogo simples en que a água, os maridos, o culto verdadeiro a ser prestado a Deus ganhan un significado especial no número 15. O sea, temos unha grande evolución. Nos iniciamos con os catequizandos un diálogo simples, tal vez unha pregunta simples, unha dinámica simples, mas con unha intención que eles aprofunden no que Deus quer facer en súa vida e na vida deles e de nós. Por eso todos os encontros, como inician? Como foi a semana? Que aconteceu? Que evento você passou? E você vai dialogando de quê? Da vida da pessoa, do que tem em casa, do que não tem em casa. Está entrando na vida das pessoas, está sentindo-se necessitado. Como é importante isto? Por isso, quando iniciamos o processo catecumenal, nós não iniciamos ensinando. Nós iniciamos visitando as casas. A etapa pré-catecumenal não é catequese, é anúncio evangélico. E onde se faz? Nas casas. Cada catequista, com os introdutores, tem 2 meses, 3 se quiser, para visitar e conhecer os catequizandos. Para saber se estão com sede, se o ambiente é de fé ou é de antifé. Qual é a realidade? Aqui, todo o que tinha a samaritana era certo para não dar certo. Não se falam de encontros divididos, mulher, homem, nada era certo. Mas Jesus toma a realidade que é o que tem lá. Só tem um cântaro. E daí entra na pessoa. Aí está a catequista. E conhecendo o sentido da palavra, vai ir a pessoa, adulto ou jovem, naquilo que é a vida dele. E daí parte a realidade. Você não parte na catequese para ver que atividades fez, sino que você viveu. Encontro. Jesus se apresentou com sede. Dar de beber era símbolo de acolhimento. A sede de Jesus é o desejo de nos ver seguindo seu caminho. Claro. O catequista que quer? Que perguntando uma coisa ou outra, descubra que eu quero que você seja cristão. Eu quero que você seja discípulo. Então, o que fazemos? Nos humilhamos, tudo bem, tenho necessidade de você, criança, jovem e adulto, e tuas pequenas coisas, por quê? Porque quero te acolher com o pouco que você tem. Mas tem uma clareza de nós queremos ter desejo de seguir Jesus. Portanto, nossa sede é essa. E faremos o possível para que eles descubram essa sede de você conhecer Jesus. E diz depois, no número 17, ele se apresenta reconhecendo, primeiramente, que ela pode oferecer-lhe algo de que está precisando. Jesus se sente necessitado. E diz no número 17, estou precisando de quê? É o que Jesus precisa ainda hoje é que todos nós conheçamos o dom de Deus em nossas vidas. Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu pedirias a Ele. Vamos entrando um pouco na dinâmica. Isto só é o primeiro passo. Pequenas frases com uma ideia clara para entrar no encontro das pessoas.
Segundo paso, diálogo. Vamos dialogar. Un día una pregunta, outro dia outra. Aí dice, no número 18, não? Se conhecesses o dom de Deus. São muitas as barreiras. Olha em nosso mundo social. Para que um adulto, um jovem, uma criança queira vir à catequese, olha que tem que enfrentar coisas. Talvez a adversidade na casa, a distância, a matéria, tanta coisa. Aí estão as barreiras. Primeira, sociais, não se dão os samaritanos e os judeus. Culturais, você não pode ir a pedir a mulher água, não? Religiosas, vocês são hereges, os samaritanos, não somos judeus, não? Políticas, nem se fala, são inimigos entre eles, não? Presentes naquele encontro. Tudo, portanto, sugere mais desencontro que diálogo. É verdade, mas o evangelista, porém, quer que o leitor, nós que limos o texto, perceba a disposição de Jesus em dialogar com a samaritana. Tem que se ver que, apesar das dificuldades, nós queremos ter essa disposição como Jesus para dialogar com quem? Com nossos catequizandos. E vejam bem, portanto, é preciso superar as distâncias. Você não pode sentar-se em uma catequese aqui como se você fosse o professor e aqui todos se enfila os catequizando como se fosse na escola. Não funciona. Para dialogar é ficar ao mesmo nível, na cadeira, à mesma altura. Um dia sento aqui, outro sento lá, mas mesma facilidade. E as distâncias, porque você é catequista e eles são catequizandos, estão salvas. Para tua atitude. Há uma abertura a um diálogo, e há um diálogo sobre quê? Sobre que coisas? Sobre futebol? Sobre algum assunto que tenha a ver com a tua vida. Porque a palavra ilumina a tua vida. O que precisa ser uma cena de muitas suspeitas, homem, mulher, judeu, samaritana, dois desconhecidos próximos de um poço, ela sem nome, torna-se um encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Você vai perceber que precisa esse catequizando. E como Deus é gratuito comigo e com você, catequista, e com eles também. Então você aprende a ser gratuito. Então a primeira parte da catequese, você não vai cobrar. Não vai perguntar você, já você foi domingo à missa? Você ainda não conhece nada. Primeiro tem que dialogar e tem que se encontrar. Depois dará passos, com certeza. Número 18. Conhecer. Este é o assunto. Se conhecesses o dom. O que significa conhecer? Vejam bem, conhecer para nós. Eu não conheço fulano. Não, é aquele. E nós conhecemos como? Às vezes, pelo rosto, cabelo, o que for. É um conhecimento externo. Jesus não fala disso. Vejam bem que diz conhecer aí. Conhecer, no sentido pretendido pelo evangelista, é muito mais que o que você vê fisicamente. E aí diz algo muito, muito, muito importante. É experimentar, é viver o encontro pessoal, é deixar-se marcar pela presença da pessoa encontrada. 3 coisas. Conhecimento se vai pela experiência. Não porque eu diga a você quem é Jesus, porque você experimenta Jesus. O conhecimento se dá porque tem um encontro com Ele. Por isso cada encontro é catequético com Deus, com Jesus. E finalmente porque
marca essa presença, impacta, toca a pessoa. Isso sí que é uma arte e um desafio para os catequistas, que tem que ter muita experiência do encontro com Jesus para poder levar a eles ao encontro com Jesus. E você não passa um conhecimento, você passa a tua experiência. Desafiador, não? Aí diz, a samaritana ainda não conhece mesmo o dom, nem quem é aquele que pode dar. Se conhecesses o dom de Deus e quem está aqui à tua frente, não? Tampouco sabe o que pedir, mas vai viver uma experiência transformadora, vai conhecer a verdadeira água viva. Continua o diálogo com Jesus, não entende muita coisa no início, fica falando de coisas externas. Jesus vai ao profundo. Por isso Jesus e o catequista faz que o catecúmeno, o catequizando, vá ao profundo de sua vida. Vai estudar, vai pegar os instrumentos que tem na catequese e demais, para que toque a sua vida. Símbolo. Se conhecesses o dom de Deus, a água. A água, que é a água, não? Aí diz, número 21, muitos símbolos. Aí vocês pegam o livro e podem ler em vossa casa os textos aí, não? Aí diz, em primeiro lugar, na tradição bíblica, o simbolismo da água é muito rico. Primeiro, o que significa água? Restaurar. Vamos no Gênesis. A água se separa da terra. Purificar, dilúvio, produzir frutos. Sem água, todo morre. Faz lembrar o Espírito de Deus como água viva, Isaías. A água que sai do templo é o Espírito de Deus. Água, não? Também simboliza a salvação. Isaías e Ezequiel. O próprio Deus é apresentado como fonte de água viva. Jeremias, que critica aos dirigentes. Vocês estão cavando umas cisternas secas, que não dão nada. E o Messias, que é fonte de água viva, estão ignorando a ele. Então, água é tudo aquilo que eu preciso, que me dá, que me leva ao encontro com Deus. Água é também Espírito Santo, a água viva. Pronto. Terceiro, esse diálogo me leva a entrar mais profundamente em conhecer Jesus. Estamos agora no número 23, não? Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Aqui já vamos na evolução. Já se passa do poço de Jacó e da água da samaritana e do cântaro para tirar água a uma realidade mais profunda. Está muito além do corpo físico, não? Aí diz então, Jesus fala de outra água viva que efetivamente atenda a nossa verdadeira sede de encontrar com Deus. Sede de Deus. Então, a água de Jesus satisfaz nossa sede de encontro com Deus. Por que está você aqui? Quero me encontrar com Jesus. Vamos ver. Jesus é a água viva, não? E isso só acontece num encontro pessoal com Ele. Não adianta fazer muitas coisas. Adianta que pequenas coisas levem a pequenos encontros com Jesus. Sem encontro com Jesus, a catequese não passa de uma aula de informática. Não muda as pessoas. Um novo caminho que Jesus vai revelar. Ou seja, tem que ficar muito claro. Conhecer Jesus nunca vou fazer até que Ele não entre na minha vida e toque meu ser. Se eu não sou capaz de passar da periferia de uma imagem física que viveu em Nazaré, que já não existe mais, e não passa por um Jesus que está vivo e que na sua experiência minha vida muda, não existe experiência de Deus, não existe catequese.
conhecer a água que Jesus oferece é dada gratuitamente. Basta aceitá-la. Mas ainda, quem assim fizer, também se tornará fonte. Aquele que se encontra com Jesus, que recebe dele, é capaz de essa água levar para outros. Isso mais ainda. A água do poço sacia momentaneamente. A que Jesus oferece faz do sedento uma fonte de água jogando até a vida eterna. Ou seja, é a pessoa que entra na dinâmica de Jesus, que transforma o interior e diz: agora eu tenho dentro de mim essa capacidade para um conhecimento experiencial de Jesus. Como poderia aquela mulher, se bebesse da água que Jesus lhe daria, tornar-se fonte de água viva abundante e jorrar até a vida eterna? Como? E aí, o livro vai para frente um pouquinho e diz que vamos ler no capítulo 7, não? Aí Jesus entra no templo e diz: quem tenha sede que venha a mim, eu entrarei. E o texto está continuando. Lá retornará o tema da sede humana. Para saciar-se será preciso crer. Os samaritanos creram. Há um processo em que do capítulo 4 se passa a um complemento no capítulo 7 para entender plenamente até onde chega a catequese. E aqui, claro, há evolução, não? A seta é clara. A samaritana, não? A mulher descobre que para receber da nova água, a nova vida, é preciso tomar consciência dos próprios descaminhos, das infidelidades e pecados. É preciso mudança de vida, é preciso conversão, tudo em vista de uma nova vida. Nós não podemos falar nos encontros catequéticos de brincadeiras. O encontro com Jesus leva a conhecer a pessoa. E pela pessoa a ter uma necessidade. Eu assim não vou, certo? Vou ter que rever minhas decisões. E essa é um pouco a dificuldade que tem, vocês veem como catequistas, não? Quem? Os adultos tomam decisões por sua conta sem referência à fé, mas ficam marcadas. Aí como eu faço? Eu já me casei uma vez, 2 vezes, me juntei, tomei decisões. A mulher tinha 5 maridos, que não eram já mais 5 maridos, tinha 6 maridos. Tinha buscado em 6 formas diferentes o encontro com Deus ou com quem seja, e não encontrou. Tem que tomar consciência de que por aí não vai. Então, se não vai certo, deixa um caminho errado. Ai, mas não quero deixar meus pecados. Esse é o assunto principal da iniciação cristã. Quando você descobre o caminho, sabe o que é certo, porque conhece Jesus, e diz: mas não quero. Me acostumei a roubar, me acostumei a ser infiel, me acostumei a uma vida que seja para meu interesse, não para os outros. Tem que descobrir que conhecimento tem uma virada, não? Revelação. Claro, todo encontro catequético tem um aprendizado. Jesus se revela para a tua vida, para a nossa vida. Isso sí é um conhecimento experiencial, não? Diz aí no número 28, não? Sou eu que falo contigo. Não será este o Messias? Ele se autoproclama, não? Por isso diz aí: para aquela samaritana chegará a hora. Até então era excluída. Agora ele a faz saber que pode ser incluída entre os adoradores que o Pai procura. Que encontra lá é anseio do Pai. É admirável a sua reação. Confessa-se disposta a aceitar o Messias quando ele chegar. E diz: sou eu, aqui estou.
Ou seja, o encontro com Jesus revela. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus revela a identidade do Pai. Toda a catequese revela uma identidade de Jesus como Deus, como homem, em um critério ou outro. Existe um progresso experiencial de a revelação de Deus, que nós não conheceríamos por nós mesmos. Embora ainda não tivesse reconhecido quem era Jesus, compreendera que as suas palavras anunciavam dias de graça. Eram os tempos messiânicos, estavam, pois, preparados o ambiente, o clima, as condições para que Jesus se identificasse e se revelasse. A cada encontro tem que ter um ponto a mais do conhecimento de Jesus e da revelação de Jesus. Só que não vai descobrir isso no encontro catequético todo, não. Vai voltar à sua casa, vai dizer, vamos ter essa experiência, desde a oração, o trabalho, e então tem que fazer essa experiência na vida diária. Aí realmente descobrirá a revelação de Deus. Número 28, não? Sou eu que estou falando contigo. É o que disse a samaritana, não? Sei que vai vir o Messias, sou eu. Ele se revela. Por quê? Porque está aberta a senhora, não? E disse, chega-se aqui ao ápice daquele encontro. Ou seja, quando um catequizando, quando uma criança ou um jovem chega a se pedir nesse diálogo que descubra mais de Jesus, dizer, sou eu, até então falara do Messias, agora fala diretamente com ele em pessoa. Uma coisa é saber quem é o Messias. Uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias. E vocês, que experiência têm? Ah, é o Messias, eu reconheço. Está falando dessa experiência, não? O que antes era esperança mal definida, agora é presença, é pessoa encontrada. O que você aprendeu em teoria em muitas coisas, quando passa pela experiência, encontra com a pessoa. Isso é catequese. Até o cântaro para levar água, antes um instrumento indispensável para saciar a sede da água do poço, agora perde relevância. Agora a mulher descobrirá que sua fonte de vida não vem do poço, mas de Jesus que se aproxima e se deixa encontrar. Formas de religiosidade que já não tem mais sentido. A água do poço de Jacó será boa para dar de beber aos rebanhos em tempo de Jacó, tudo bem. Mas agora isso já não é suficiente. Temos que pular a água viva, não? Sou eu ou eu sou. Ao ouvir a expressão sou eu, certamente afloraram na mente da samaritana as antigas experiências de libertação. Lembramos de Moisés. Quem és tu? Quem me envia ao Egito? Eu sou o que sou, eu sou. Ou seja, eu sou o que diz aí, está lembrando a libertação do Egito, o Deus libertador. Outrora Jesus se apresentara como libertador. Isso, não? Essa expressão poderá lhe ressoar ainda muitas vezes. Se continuar o diálogo com Jesus, vai ouvi-lo muitas vezes. Aí está que o leitor da Bíblia vai encontrar: eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou. Ao leitor tem mais possibilidades que a samaritana. Isso encontra como eu sou a água viva. A palavra é fazer, aprofundizar na revelação de quem é Jesus. Quinto passo, vinde ver, não será o Cristo? Ela se sente tocada, ela percebe que sua vida perdeu sentido, tinha 6 maridos, tinha 6 deuses, o de agora não é seu, mas agora, diz, o que ela comunica aos seus resulta de uma experiência viva e pessoal. Não é de um estudo. Encontrou com Jesus. Por isso, não há outro caminho a não ser o encontro pessoal.
para terlo como Señor. Isso valeu para aqueles samaritanos e continua valendo para nós hoje. Toda catequese tem que levar a um encontro pessoal com Jesus. Senão não passa de notícia, não passa de informação, não passa de um sentimento. Aí coloquei em vermelho encontro pessoal para que fizemos isso, não? E finalmente o testemunho. Nós mesmos ouvimos e sabemos, Ele é o Salvador do mundo. Muitas pessoas vão a voltar a Jesus pelo que nós anunciamos, não? Aí diz, muitos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra da mulher. A fé em Jesus nasce de um encontro com Ele, mas tudo começou com um testemunho. Ela testemunhou. Foi um novo passo, uma resposta de fé, uma nova progressão no caminho do discipulado, número 34. Isso que experimentou. Não pode guardar. Comunica a quem não conhece. O texto diz, muitos creram por causa da palavra da mulher. É a valorização do testemunho e do anúncio. A seguir, porém, a mesma experiência relata motivos mais profundos. Mas muitos outros ainda creram por causa da palavra dele. Ou seja, de novo se volta a que você me ajuda, você dá testemunho, mas eu, no final, não pode crer só pelo que você acredita. Tem que ter um encontro pessoal com a palavra. O encontro pessoal é esse, não? Pela palavra. Viveram uma experiência pessoal que é a base da fé e que vai gerar um processo de contínuo crescimento. É inevitável. Um catequizando não pode apenas crer porque a mãe crê, ou porque o pai crê, o catequista crê. Tem que ter uma experiência em seu grado dele. E esse encontro de Jesus com a samaritana, vejam bem, é exemplo perfeito da maneira como ele se faz conhecer àqueles que o procuram. Portanto, todos os outros catequizandos e catecúmenos têm este esquema, um paradigma de como se encontra conosco. Ele se faz conhecer progressivamente. Não é um dia, não é uma semana, é um processo, como acontece com a iniciação à vida cristã. Lentamente, a mulher vai descobrir quem é Jesus. Lentamente, os catequizandos vão descobrir quem é Jesus e como seguir Jesus como discípulos. Essa paciência é o que ensina o diálogo com a samaritana e os passos que temos que dar. E, finalmente, aí nós temos, não? Muito importante este último slide. Vejam bem. Como Jesus no poço de Sicar, também nós, a igreja, sente que se deve sentar ao lado dos homens e mulheres deste tempo para tornar presente o Senhor na sua vida, para que o possam encontrar, porque só o seu Espírito é água que dá a vida verdadeira. Agora é a igreja que tem que fazer esse processo de crescimento e de vida verdadeira. E é até aqui que temos os 6 passos, paradigma de todo encontro de formação. Vejam bem como nós agora, para poder desenvolver os encontros semanalmente, temos que fazer uma graúda preparação. Aí acontecerá isso, não? A igreja tem que sentar-se ao lado das pessoas. Homens, mulheres, jovens, com sentido ou sem sentido, desenfocados, não importa. Nós não vamos julgar nada disso.
já tem suficiente problema com sua desorientação. Agora a igreja faz o mesmo. Vai aos lugares das pessoas, se senta, torna presente o Senhor em sua vida, podem encontrar sentido e receber água viva. E então, o que acontecerá? Isto. Que a iniciação cristã fará discípulos missionários. Amém? Amém. Que bom. Perguntas? Este sistema não gosto muito porque não me deixa... Cortou? Agora cortou a gravação, mas pode continuar agora nosso diálogo. Sí, puede ser vivo, sí. Ficaram com medo? Não. Assim, eu não quero que tenha medo, não. Eu sei que fazer experiência destes passos não é tão fácil, não. Mas que temos que ver como este exemplo e outros exemplos vão ajudar-nos a quê? A qual é o jeito da iniciação cristã? Como passa para diferentes fases. E talvez você, no encontro, não consiga todos os passos, mas tem clareza e vai levar ao encontro com Jesus. Dá? Uma coisa que chama muita atenção, a samaritana não sabia que ele era isso. Não. Mas ela, no encontro com ele, na conversa com ele, foi E apesar de ele ser homem e ela mulher, ela levou a palavra dele para os outros. Vean bem que é um diálogo muito esperto, porque quando a samaritana quer teorizar sobre coisas da religião, aonde adoramos? Aqui, em Garizim ou em Jerusalém? Bom, é uma pergunta técnica da religião. Mas para não cair nessa pergunta técnica, que diz Jesus? Tudo bem, chama a tu esposo, vamos dialogar. Não cambia de conversa. Na verdade, sabe que adorar em espírito e em verdade tem a ver com o que é essa mulher. Então, entra no problema dela. Ou seja, caros catequistas, vocês não podem calar a verdade dos problemas. Não podem calar. É que este tem tão difícil a coisa porque casou uma vez, se separou, tem filhos aqui, filhos acolá. Você vai ocultar isso? Não. A samaritana não ocultou 5 maridos. Reconheceu. Não se importou de dialogar. É verdade, você foi sincera. 5 tuviste, el que ahora tienes no es teu marido. Porque realmente era un dios de los samaritanos. Después se descubre que o 7º marido sí fue su marido, que fue Jesús, quien dio agua viva. Mas tocó su problema. O sea, na catequesis, nós não podemos tratar a pessoa superficialmente. Nós temos que tratar a pessoa em si, com suas dificuldades e com seus sucessos. E ler isso desde a palavra de Deus. Porque se você não coloca à frente a verdade, você vai, assim, ajudar. Não sei se isto que vou dizer, Fernando, é um pouco assim.
Luego você se vê que é um pouco complicado, corta. Por exemplo, eu cheguei aqui um pouco tarde, não é assim? Estava em missa. Estaba rezando a misa na minha casa. Sempre que rezo, não? Mas hoje tinha um problema especial. Hoje um antigo coroinha de minha paróquia de Fortaleza, que foi vocacionado também, se suicidou. Teria 20 anos, 22 anos como muito, se tinha 20 anos. E o mesmo dia, em outra paróquia, se suicidou outro jovem. Claro, quando um jovem você encontra enforcado num lugar, e o que acontece aqui? O que acontece aqui? Por quê? E podemos pensar, não? Em problemas de quê? Problemas familiares, pode ser. Problemas humanos, problemas de relações. Problemas de quê? Agora, claro, porque foi catequizando-nos, foi atuante, foi dirigente dos grupos de jovens, foi atuante. Mas só que tem um porém, que ele tomou, faz como 2 anos assim, uma direção complicada. Não foi capaz de entender assim. Eu posso ter uma atração por um homem ou uma mulher, mas se eu tenho que aprender a orientar a minha vida na norma de Deus. Se você se afasta do encontro com a samaritana, o que fazemos nós? Com frequência, esse jovem se perdeu. Entrou na maconha, entrou na prostituição, entrou no garimpo, entrou em 1000 coisas, não? E nós que fazemos? Nós omitimos. Saiu da catequese, do grupo de jovens, nós omitimos. Mas era da comunidade, era da paróquia. Todos sabiam o problema. E calamos o problema. Agora, quando chega que o rapaz não tem mais saída, não encontra ninguém na solidão, se tira a vida, agora nos assustamos todos. É verdade, nos assustamos. Mas podíamos pensar que todos sabíamos o problema e que nós omitimos uma presença, uma pergunta, uma orientação. Melhora teu caminho, não é por aí, vai por aqui. Quem fez isso? Nos omitimos. Nos omitimos. E as consequências são as que são. Então, nós demócratas, em um mundo aberto a todas as coisas, cada um dia hoje faz o que quer com sua vida. E pode não dizer nada a você, mas que você sabe a verdade, sabe o sentido da vida, sabe Jesus, sabe o Evangelho. Você conhece muitas pessoas. E você que foi catequista vai se omitir nisso? Você não vai encarar a pessoa, vai oferecer um diálogo, diz alguma coisa. E não vou marginalizar, porque quando estava na igreja, grupo de jovens, era coroinha, dirigia a palavra, cantava e tudo isso, muito bem. Agora muda de vida, se perde e você omitiu e diz, não, se perdeu. Não se perdeu. Vai buscando um sentido, vai errado. Mas você sabia disso. Agora vamos chorar? Só isso? O que significa isto? Que não é os catequistas só, é os pastorais, são as pessoas, são os grupos.
de ter uma consciência clara das coisas. E que sabendo as pessoas não podem ser indiferentes. Não podem deixar as coisas como se fosse toda coisa boa. Não, tudo não é bom. Tudo não te leva à vida. Te leva à morte. Quando uma pessoa se sente sozinha, sem norte, sem ajuda, sem amigos, em solidão, faz o que faz. Isso significa a iniciação cristã, que vai muito além de uma catequese, vai muito além de um encontro, é uma preocupação pela pessoa. Jesus se preocupou pela pessoa. Era esculhambada, mulher, mil coisas, não? Se esconde do povo, vai meio-dia, atirará, tinha mala fama, essas coisas, não? Mas Jesus se aproxima da mulher perdida, separada, denigrada, se aproxima, dialoga. Como é importante isso? Até, por exemplo, até nas famílias, não? É um filho, é um vizinho, um amigo. Não, mas saiu para um mundo onde se perdeu. Se teria feito isso Santa Mônica com Santo Agostinho, onde estaria? E ela saiu de casa. Não, é meu filho. Eu vou rezar por ele, eu vou lutar por ele. Como outras pessoas lutaram por nós. Ou será que aqui estamos nós porque somos assim, boazinhos por natureza? Negativo. Isso não existe, não. Não existe, não. Inclusive, não podemos sentir-nos seguros de que estamos no certo, porque qualquer dia, igual que ele mudou de vida, sendo totalmente de igreja, de todas essas coisas. Não imaginam vocês como era de celoso com a catequese, com o coroinha, com os ritos, com tantas coisas, não? Bom, alguma pergunta mais? Agradecemos a presença, agradecemos imensamente a Pascón, que faz com que estes pequenos diálogos, não, depois possam ser colocados na mídia e em cada paróquia, em cada comunidade, podem estar recebendo esse material para refletir, não? Esta semana temos uma tarefa grande, né? Vamos ler estes 6 passos da Samaritana para ver como vamos nos já configurando num modelo diferente de catequeses que temos que fazer. E na próxima segunda, se Deus quiser, nós trataremos o capítulo 2, que já vai ser o ver a realidade da iniciação cristã em nossa paróquia, nossa prelacia. Ok? Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, pela intercessão dos apóstolos Filipe e Santiago. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom retorno a casa, boa noite, até outra ocasião. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Na família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial.
despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Na família nascemos e crescemos, mergulhados no amor de Deus, renascidos nas santas águas, entramos na comunidade. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Ao redor da mesa da palavra, na mesa do altar Eucaristia, missionários alimentados, enviados por Cristo Jesus. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Despertar discípulos e renovar a vida paroquial. Iniciados na vida cristã, sustentados pelo Espírito, pertencentes comprometidos, testemunhas do Evangelho. Esse é o caminho, avancem, nutridos da palavra, o tempo é favorável, despertar discípulos e renovar a vida paroquial.